estamos aqui tentando representar o povo. Se for representar o povo mesmo, nossa, vai precisar de muita informação, muita televisão falando sobre nós, e nós não temos isso. Temos o contrário, falando o contrário do que nós somos, do que podemos fazer. Quando eu falo nós, vocês estudantes, que estamos no primeiro ano, talvez até o 5º ano, acredito. Já está terminando também. Estou aí tentando fazer a faculdade, suporte, manutenção e computação, e informática, direta. Aí eles falam, você está fazendo isso aí? Estou tentando fazer isso. Porque o dinheiro que nós íamos pagar o aluguel, estamos tentando pagar o estudo. Boa tarde, né? Marcelo. Pode entrar. Pode entrar, querido. Então nós estamos tentando fazer isso. Eu acho que é o caso de vocês. Tira um pouco daqui, tira um pouco dali, se ajuda. Anda um pouco para lá, vai um pouco para cá e descobriram a Palestina. Construímos a Palestina. E vocês aqui estão. A princípio tentaram entrar também aqui, mas quando tentam entrar, que isso pode acontecer a qualquer momento, a gente já chama Assembleia Geral. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Assembleia Geral, quando a polícia está tentando entrar aqui dentro, alguém avisa um de nós que aqui está e avisa a todos que aqui estão morando também. Tem moradores aqui que não conseguem pagar o seu aluguel, não conseguiu pagar o seu aluguel. Nós, de certa forma, o MTST abriu as portas. Gente, está tendo uma ocupação. Eles usam vazante, não usa isso, usa ocupação. Não quebramos a cerca, estava sem cerca. Fizeram esse favor pra gente. Deixa sem cerca, eles vão se machucar. Aí nós entramos. Entramos, teve uma luta terrível, vieram, resolveram, estamos resolvendo. Daqui a pouquinho estaremos morando e dando tchau para aqueles que passam lá embaixo. Os seus melhores carros, nada contra, quero ter o meu. Nas suas melhores casas e outras áreas que tem, e tem mesmo, tem um condomínio maravilhoso aqui atrás, casas maravilhosas. E vou estar dando tchau para ele também. Mas não é um tchau, é acenando. Venha tomar um café na minha casa que você não acreditou. Eu acreditei. Venham. Venham ser abençoados por esses todos que aqui estão. Porque nós vamos buscar uma cura para você. Vamos buscar um remédio, uma vacina. Vamos buscar um meio de tratar de vocês. Esses são vocês os estudantes. A especulação aqui dentro de São Paulo é terrível. Na Zona Leste, 600, 700 reais, uma casa com 2 cômodos ou 3. Às vezes você tem que construir o seu banheiro. Na Zona Oeste, mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho mais baixo, chega a 400 reais, 500. Aí vai na Zona Oeste, na Zona Leste, Zona Sul. Aqui na Zona Sul, a coisa já é mais feia. Não tem casa para alugar. Não tem. Se você sair da sua casa hoje, para alugar, você tem que procurar um pouquinho, uns 2, 3 meses. A dona ou o dono da casa diz, você pode sair, por favor? Eu precisava muito da casa, porque eu vou pintar, vou reformar, eu preciso arrumar. E com você dentro não tem jeito. Como não tem jeito? Não dá para se pintar uma casa com os móveis dentro? Claro que dá. Mas é mentira. Você está pagando 300 reais, eles vão tirar você, eu, para cobrar um aluguel mais caro. 722 reais. O salário mínimo é 724, é isso? Mais ou menos isso. É uma média. É o seu salário. Você não vai conseguir viver. Portanto, gente, nós aqui dentro do MTST buscamos uma melhoria para todos. Não é só para nós, e sim para vocês que estão também. Isso é uma grande oportunidade para que possamos crescer juntos. Foi o que tentamos fazer com vocês. Vamos agregar o pessoal, tragam eles, serão bem recebidos. Fizemos uma reunião antes, mas eles vão pagar alguma coisa? Por que perguntam o pagar alguma coisa, né? É chato. É a nossa moeda. Não vale nada, mas todo mundo quer a nossa moeda. Nós temos aluguel de 4 cômodos, R$1.000. É muito caro. Vamos fazer o quê? Aí o governo vem, tira você, faz o que faz ali. Você entra na frente de uma máquina e faz igual lá em Hiroshima, acredito que foi lá, não sei se foi Hiroshima, alguma coisa assim. Explodiram aquela bomba, o gás soprou, o cara já tinha a máscara dele, falou, não, vamos nos tampar aqui, o povo que se dane. E foi o que aconteceu.
Uma mocinha entrou na frente do tanque e fez aquela cena que vocês acreditam que tenham visto, entrou na frente do tanque, só aquela cena ficou mundialmente conhecida. E nós fazemos a mesma coisa. O primeiro trator, que é o policial, que não nos tratar bem, vir fazer qualquer coisa do tipo aqui, nós vamos entrar na frente. Seja do alcoólatra, seja o dependente químico, quem for que estiver dentro da ocupação, até mesmo vocês todos que aqui são bem-vindos. Um de vocês que forem agredidos, alguma coisa do tipo acontecer, nós vamos para cima. Assembleia Geral em cima deles. Correção em cima deles. Como que eu pago meu aluguel? Como que eu dou alimento ao meu filho, a minha esposa? Como que eu faço isso? Preciso trabalhar. O salário é R$1.200. O aluguel é 600. Sobra 600. 600 nada. É uma meia dúzia de moeda de nada. É uma meia dúzia de carta que tem naquele papel que não serve de nada. 600 reais você não faz nada. Portanto, eu não estou livre dessa especulação. Mas eu estou livre para gritar que a luta é para valer. Que o MTST tem alguma coisa para me dar. Me deu o direito de me doar. Me deu o direito de me apresentar. De mostrar que eu sou responsável pelo crescimento desse Brasil. É pequeno. 1.050.000 metros quadrados tem aqui dentro. Ontem nós ocupamos um outro espaço. Não sei a medida ainda, vamos saber. E vamos ocupar outro espaço. Vamos ocupar outro espaço. O trator está derrubando uma casa, nós estamos derrubando uma cerca e entrando. Não estamos invadindo, estamos ocupando. Nós não invadimos. Eu não entrei na sua casa, derrubei a porta e entrei. Tinha um matinho, alguma coisa ali, o bichinho, tinha uma cobra lá, ela saiu e nós invadimos o espaço da cobra ali, né? Não é verdade? Invadimos o espaço. Esse espaço foi invadido. Mas nós reconhecemos que o povo precisa de moradia. Gente, olhem para os nossos pobres, olhem para vocês mesmos, olhem para a gente mesmo. Muitos têm dificuldade de pagar o seu aluguel aqui dentro, eu sei. Pagar a sua escola, eu sei que tem também. Nós também temos. Mas não somos fracos. Somos o forte. Plantamos a semente, goamos a semente ali, vai crescendo. A natureza cresce por si só. Nós não. A gente tem que crescer por alguém. Esse alguém é a autoajuda, o pai ou a mãe. Às vezes vem a revolta do filho, não quer, não aceita e vira nada. Mas por outro lado, vem a vitória, vem a nossa casa, vem a nossa moradia e vem o nosso conforto. Um dia eu vou dormir em paz, vou olhar para cima e falar, esse teto eu conquistei com esses pés naquela terra que eu pisei. MTST! A luta é pra valer! Essas são as minhas palavras, muito obrigado. Primeiramente, que boa tarde, né? Acho que é um prazer estar novamente com a DENEM. Esse terceiro espaço que o Comitê Popular da Copa participa, junto com vocês. Pessoalmente, para mim é uma honra maior ainda, porque a Nova Palestina, eu participei do dia da ocupação, então voltar aqui é muito gratificante para mim, ainda mais nesse espaço com essa temática. Né? Acho que é bem difícil falar depois desses dois vídeos, né? É bem pesado, a gente olha e vai refletindo sobre como que a especulação imobiliária e como nossos direitos são retirados nessa conjuntura, né? A minha fala vai num sentido mais de falar um pouquinho sobre a questão das cidades e de como os mega-eventos alteram essa relação, né? A Nova Palestina ela é um marco de resistência a esse processo, não só de especulação imobiliária, mas também esse processo contra esse projeto de cidade que está colocado, né? Esse projeto de cidade que higieniza, que exclui, né? Que necessariamente criminaliza aqueles que tentam estar. Então a Nova Palestina é um símbolo contra esse projeto de cidade que está colocado, né? Esse projeto de cidade, ele começa a ter sua marca a partir da final da década de 80 e início da década de 90, né? Com o chamado neoliberalismo.
O neoliberalismo foi uma das piores faces que o capitalismo nos apresentou, né? Então é com o neoliberalismo em que a gente vê essa mudança da estrutura das cidades, né? Mudança radical, mudou-se muito as cidades e o modo de se viver nelas, né? Então, nesse projeto de cidade, no neoliberalismo, né, a pessoa ela só é aceita a partir do momento que ela consome. Se ela não consome, se ela não participa dessa sociedade do consumo, ela é excluída, ela é retirada de significado, ela não serve para estar nessa cidade, né? Ela é desnecessária, ela é descartada de existência e ela é descartada de significado, podendo ela ser morta ou não, né? E nisso, quando a gente olha, por exemplo, os espaços públicos de lazer, fica muito mais evidente, né? O modo como eles são, não são para as pessoas como a gente está neles, né? Quando a gente olha, por exemplo, os estádios da Copa do Mundo, isso é muito mais simbólico, né? Quando retiram-se as arenas, que eram os lugares mais populares, e colocam aquelas arquibancadas extremamente caras, aqueles camarotes, né? Isso já está dizendo que as pessoas que não participam dessa sociedade de consumo, elas não só não servem para estar dentro dos estádios, mas elas também não servem para estar nessa cidade, né? E nisso, né, então, se existe hoje um processo de elitização dos espaços públicos, de elitização por exemplo, dos estádios, enfim, é porque existe um processo de elitização das cidades, né? E nesse contexto, a gente consegue ver muito bem, eu vou puxar o exemplo da cidade de São Paulo, né? A cidade é inteiramente rachada. Se você vai aqui na Zona Norte, lá sentido Pirituba, ou no extremo sul, Jardim Ângela, essa região, você tem, e a Zona Leste, né, Itaquera, você tem regiões que estão literalmente marcadas pelas zonas de pobreza. Se você vai na região centro-oeste, que é no centro, Sé, Cidade Jardins, Pinheiros, você tem um processo de elitização ali e naquele meio existem uns bolsões de pobreza, né? Então a cidade de São Paulo, nesse projeto de cidade que ela se insere com uma cidade neoliberal, ela apresenta uma cidade rachada, né? É uma cidade com dois tipos de população, né? E a gente viu recentemente um dado, né, acho que a Folha publicou alguns meses atrás, que 1% da população da cidade de São Paulo detém 20% da renda da cidade. Então, isso mostra um processo de concentração maior de renda e que exclui ainda mais aquela população mais carente da cidade, né? E quando a gente olha, por exemplo, faz o link com os mega-eventos, a partir da década de 90 também, quando aderem ao neoliberalismo, eles também têm essa marca de segregação, né? Então, por exemplo, nas Olimpíadas de 92, que foi em Barcelona, esse mega-evento foi marcado, foi a primeira Olimpíada em que houve não só os Jogos Olímpicos, mas também houve um processo de mudança estrutural na cidade, né? Então, a partir da década de 90, com o neoliberalismo também, os mega-eventos passam a ser um condutor de mudanças estruturais nas cidades e na vida das pessoas, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Copa do Povo, é bem simbólico, né, olhar a ocupação da Copa do Povo, porque a gente está em Itaquera, né, Itaquera, que recebeu o estádio da Copa do Mundo, né, o estádio de abertura. Aquele estádio, ele provoca no entorno daquela região uma maior especulação imobiliária, né? Então eu lembro que em uma das cartas do MTST é colocado que as pessoas que moravam ali em torno do estádio do Corinthians, né, tiveram que sair das suas casas porque, não só por causa das emoções, mas por causa do aluguel se hipervalorizou, né, naquela região, né? Porque é isso que os mega-eventos trazem de legado, né? Eles são uma forma do capitalismo se apropriar dos espaços, né? E isso torna, quando você tem um estádio, aquela região toda sofre uma especulação imobiliária e aquelas pessoas têm que sair da região e ir para lugares mais distantes da cidade, né? Por exemplo, Itaquera, a população que vivia lá, né, teve que se deslocar para a cidade de Tiradentes,
né? Ou para outro município como Ferraz de Vasconcelos, né? E aí ter uma terra, né, numa mesma região que recebe um estádio de Copa do Mundo, uma terra que quando não estava ocupação, uma terra improdutiva, que estava servindo para somente especulação imobiliária, é muito simbólico isso, né? E isso é simbólico desse projeto de cidade que está colocado, né? Os espaços públicos, né, a nossa retirada de direitos, retirada do direito de educação, retirada do direito de saúde, retirada do direito de moradia, né? E quando a gente olha, por exemplo, vou pegar outro exemplo, que é o exemplo no Rio de Janeiro, né, que foi mostrado no vídeo, alguns exemplos bem marcantes, né? A gente consegue fazer um triângulo entre a região do estádio do Maracanã, a região do Porto Maravilha. Quem é do Rio sabe que ele está sofrendo um processo extremo de especulação imobiliária, de valorização da região, né? E com o aeroporto, se não me engano, Santos Dumont. Eu não sei qual que é o nome do aeroporto. Santos Dumont. Você consegue fazer um triângulo entre essa região e onde existe comunidade ou favela nessa região, houve ocupação. Nessa região, nesse triângulo ali. Porque fica, no caso, ficou próximo do estádio do Maracanã, né? E houve um processo brutal de violência, de recrudescimento, né, por parte do Estado. E o que mais? Aí, falando um pouquinho sobre essa questão da violência, né? Com o neoliberalismo, o Estado se apresenta o Estado mínimo, que a gente fala, né? Então, é um Estado que deixa de investir nos direitos sociais, né, e passa a olhar esses direitos sociais como mercadoria a serem vendidas, né? E toda vez que o Estado se apresenta mínimo para a população, ele se apresenta um estado máximo de repressão. Então é nesse contexto que a gente olha, principalmente com a Copa do Mundo, que a Copa do Mundo foi um processo apenas de recrudescimento desse processo de elitização, esse processo de criminalização já existia, né? Ele só dá uma exacerbada nesse processo, né? Mas quando a gente olha na Copa do Mundo, né, durante esse período da Copa do Mundo, né, o Estado aumentou sua violência policial, aumentou a criminalização dos movimentos sociais, né? E ele aparece como aquele que vai descartar os descartáveis, né? Aqueles que não servem para esse projeto de cidade. E eu acho que para finalizar, que eu vou dar 10 minutos, é isso que os grandes eventos trazem, né? Eles retiram ainda mais nossos direitos, né? Um pouquinho depois da final da Copa do Mundo, falar na final da Copa do Mundo, a gente viu aquela cena horrível na Praça Sans Pena, né? Daquele esquema policial, né? Marcado pela militarização maior das cidades, ainda que receberam os jogos, né? Eu ia falar do final. O que eu ia falar do final? Eu esqueci que eu ia falar da final, mas enfim. A gente consegue ver esse processo de recrudescimento por parte do Estado da violência policial, né? É esse tipo de legado que trazem os jogos, né? Lembrei. Um pouquinho depois da final dos jogos, o Eduardo Paes já lançou um projeto de remoções do entorno do Jacarepaguá. Jacarepaguá é uma região que fica ali na zona oeste do Rio, uma das regiões mais desiguais da cidade do Rio de Janeiro, né? E isso preparando para os Jogos de 2016, né? Então, a gente consegue ver muito bem como esse processo de cidade esse processo de cidade mercadoria, cidade negócio, né, vai retirando nossos direitos cada vez mais, né, e colocando eles como mercadoria, né. E por fim, o nosso momento né, é de expor essa contradição. Acho que os atos que ocorreram durante a Copa foram exatamente isso, que existe uma contradição muito grande nesse projeto de cidade, nesse projeto, especialmente com o advento dos mega-eventos, né? E eu acho que a gente tem que continuar nessa disputa constante, né? Não encerrar esse sonho por um outro projeto de cidade, por um outro projeto de sociedade, né? Eu acho que
é necessário que a gente derrube esses muros da cidade, esses muros sociais da cidade, esses guetos de pobreza. Só a nossa luta, com muita força, que a gente vai conseguir avançar para um outro projeto de sociedade, né? E finalizando com Brecht, né? Diz que nesses tempos nada deve parecer natural e nada deve parecer impossível de mudar. Muito obrigado. Agora a gente vai abrir para intervenções, perguntas. Vou pedir para quem quiser falar, levanta a mão. Tentar não se estender muito, ser pelo menos assim, uns 3 minutos de fala, para a gente conseguir garantir a atividade cultural que vai ter.